Nas palmas. Abra aí no capítulo 2 do Evangelho de João. João, capítulo número 2. Um texto bem conhecido daqueles que são leitores da Palavra de Deus. E hoje à noite eu vou falar sobre família mais uma vez. Capítulo 2 do Evangelho de João, a partir do versículo número 1. Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para aquele casamento. Não apenas convidou Maria, a mãe de Jesus, mas também o próprio Jesus foi convidado, e não somente ele, mas também os seus discípulos foram convidados para aquele casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, talvez por volta de 100 a 120 litros. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus milagres em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Então, temos diante de nós esse texto sagrado que narra aqui o primeiro milagre que Jesus fez no seu ministério. Até então ele não tinha feito milagre, já estava com o seu grupo apostólico formado, ele já tinha chamado os seus discípulos, já estava formado o seu grupo apostólico, os seus discípulos, apóstolos, mas ainda não tinha feito nenhum milagre. Uma coisa que me chama a atenção, queridos, é essa afinidade que Jesus tinha com a sua mãe. Toda mãe sabe, mãe que tem aqui, eu quero dizer para os filhos aqui hoje à noite: filho, você conhece sua mãe? Eu gostei que o pastor Daniel falou hoje aqui, e de manhã, e voltou a falar, dessa época, queridos, onde o natural tem sido substituído, por essa comunicação, não é?
Toda mãe gosta de receber de vez em quando, através do WhatsApp, uma mensagem do filho dizendo: mãe, eu te amo. Mas olhando no olho e dizer eu te amo, e dar um abraço, deitar no colo, fazer um cafunézinho na mãe, não é diferente? Eu fico imaginando, queridos, como era o relacionamento de Jesus, porque prestem bem atenção, aqui foi bem no início do ministério de Jesus. Jesus era muito caseiro, ele era tão caseiro que ele trabalhava com seu pai. Eu fiz numa quarta-feira dessas, eu contei a história da vida de Jesus, como foi Jesus, como foi a família de Jesus, como ele viveu assim em família. E uma das coisas que eu disse é que Jesus era tão caseiro que os seus próprios irmãos tiveram dificuldade de acreditar que ele era o Messias, porque conviviam com ele todo dia. Ele aprendeu a ser carpinteiro com seu pai, né? Com seu pai terreno, né? Porque ele era o filho de Deus, mas como pai que o criou, José foi o pai terreno de Jesus aqui, que criou Jesus. Ele não era filho natural de José, porque ele nasceu por obra e milagre do Espírito Santo, mas ele tinha esse relacionamento assim com o pai, ao ponto de, quando ele começa a fazer milagres, os seus irmãos acharam que ele tinha perdido o juízo, que Jesus, de repente, volta daquela experiência de 40 dias de jejum no deserto, ele volta de lá, vence Satanás, passa pela prova da tentação, sai vencedor, e Jesus volta, começa a chamar os seus discípulos, e quando ele começa a fazer milagres, expulsar demônio, fazer maravilhas, os irmãos disseram: nosso irmão perdeu o juízo, ele não está certo da cabeça, queriam prendê-lo até. Aliás, eles só converteram, pela história, assim, a tradição da igreja, que os irmãos de Jesus converteram só depois da ressurreição, que até então eles não creram em Jesus, não crê, porque ele era tão caseiro, tão de casa, que ele tinha um relacionamento certamente muito estreito com a sua família, um relacionamento que aqui Jesus e a sua mãe, aliás, Maria sabia quem era o filho que ela tinha. Ainda que os irmãos não soubessem, ela sempre soube que ele era o Messias. Ela sempre soube que aquele que foi gerado nela era, de fato, o Deus vivo. Ela achou-se grávida, sendo virgem, não tendo nenhum contato com o homem. Ela achou-se grávida pelo poder do Espírito Santo. Ela sempre soube que ele era o Messias, o Filho de Deus, que ela mesmo cantou que ele seria o seu próprio Salvador. Ela disse que exultava em Deus, o seu Salvador. Ela sabia quem era o filho que ela tinha, mas ela não tinha visto ainda um milagre. Essas historinhas que tem aí, apócrifas, né, que são os chamados escritos apócrifos a respeito de Jesus, que Jesus fez, mostrou muito poder durante a sua infância, que ele era capaz de ver, por exemplo, uma ave de rapina lá bem alta e voando, ele só fazia um sinal, ela vinha e pousava no ombro dele. Isso não aconteceu, porque Jesus não demonstrou nenhum tipo de poder sobrenatural enquanto ele era infante, porque ele não veio aqui para fazer esse tipo de espetáculo, ele veio aqui para, de fato, trazer o reino de Deus à terra, veio para reinar, e um reinado espiritual. Jesus nunca fez. Há muitas coisas escritas a respeito da infância de Jesus, que foi uma infância sobrenatural. Para mim, a infância de Jesus, ele nunca teve contato com o pecado, ele nunca mentiu. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Mas o que me chama a atenção nesse milagre hoje à noite, queridos, aqui, é que Maria, Jesus, ela disse: olha, acabou o vinho. Está no meio da festa, acho que a festa durava 7 dias, lá pelo 3º dia fizeram um planejamento muito errado, acabou o vinho, e ela então fala com ele, porque ela sabia quem era ele, ela sabia já que ele tinha sido batizado, que ele tinha já jejuado, que ele tinha vencido Satanás, que ele já tinha formado o seu quadro apostólico, mas não tinha feito nenhum milagre, mas ela sabia, e então ela disse: olha, meu filho, acabou o vinho. E quando Jesus disse para ela assim: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegado ainda a hora. O que é que ela disse?
façam tudo o que ele mandar. Porque ela sabia, ele vai fazer. Entendeu? Porque é a mãe que conhece o filho. Conhece ou não conhece? Você conhece seu filho, mãe? Você já notou que parece que Jesus disse, olha, afinal de contas, ela chama o pessoal, olha, faça tudo o que ele manda, viu? Eu sei quem é o filho que eu tenho. Baseado nisso, tem até uma tradição aí que não tem nada a ver com a história da Bíblia, nada de Bíblia, viu, irmãos? Que diz assim, que a gente vê em para-choque de carro, né, na traseira do carro, pede para a mãe que o filho responde. Não tem nada a ver, você nunca pede para a mãe, pede para o próprio filho, viu? A Bíblia diz que nós devemos pedir para o filho. Não há na Bíblia nenhum texto da Bíblia do gênero, aliás, desde o Evangelho de Mateus até o Apocalipse, dizendo que você tem que pedir para a mãe. Você sempre pede, ele disse, tudo quanto pedirdes em meu nome. Amém, queridos? Amém. Mas, vamos ao texto hoje à noite. Alguém disse o seguinte, queridos, que não existe uma família tão destroçada, tão mal, que não tenha jeito de dar um conserto. Isto é, se Deus intervir, pode ser aquela, que muita gente que diz, pastor, na minha casa não tem mais jeito, meu filho não tem mais, meu marido então, minha esposa, não tem mais jeito, a minha família não tem. Tem jeito sim, queridos. Sempre há um jeito. Assim também como não existe uma família tão boa que não possa melhorar mais. Concorda? Pode ser, a minha família é muito afinada, os relacionamentos são muito bons, marido e mulher, o relacionamento pais e filhos, o relacionamento é maravilhoso. Primeiro, queridos, que é uma mentira, falar que tem uma família 100% perfeita, está mentindo. Porque não existe perfeição, não existe uma família que é 100% perfeita. Existe família que está sendo aperfeiçoada com a ajuda de Deus, com a cooperação de cada membro que faz parte dela, nós estamos melhorando a cada dia, não é assim? Perfeição? Não. Paulo, até na vida espiritual, Paulo disse, olha, eu estou numa batalha, eu gostaria muito de alcançar a perfeição, mas eu não julgo que eu ainda alcancei. Uma coisa eu estou fazendo, eu estou buscando, eu estou todo dia buscando me aperfeiçoar mais. Por isso, não tem família perfeita. Mas vamos ao texto de hoje à noite. Seja a sua família hoje à noite uma família cristocêntrica, que ele é o centro da sua família. Seja você nessa noite uma pessoa que nessa noite sinceramente vai dizer, ainda preciso de fato deixar que Deus ocupe cada área da minha família, em todos os nossos relacionamentos familiares, eu quero que Deus ocupe. Não importa hoje à noite, eu quero dizer para você, faça o que essa família que estava começando ali, eu acho lindo esse texto, porque era uma família que estava começando, era uma celebração de um casamento, que era duas pessoas que estavam ali, deixando seus pais para se tornar uma nova família. E quem foi que eles convidaram? Jesus. Convidou muita gente, pelo jeito, para ter calculado errado aqui, a comida, a bebida, certamente era uma daquelas festas de 7 dias e que havia muitos convidados. Mas eu acho lindo essa história, queridos, porque convidaram Jesus para aquele casamento. E nessa noite eu gostaria que você sinceramente respondesse para Jesus.
Ele é todos os dias convidado para sentar com você na mesa na hora da comida? De manhã você o convida para cuidar dos seus filhos? De manhã você pede a ele para caminhar com você lá no trabalho, abençoar as suas mãos na sua vida diária? Ele faz parte, ele é o provedor da sua casa. Lembre que aqui foi provisão, não foi provisão. Ele é aquele que você depende todos os dias, você ora ao Pai em nome dele, dizendo: Senhor, eu nesse dia renovo meu convite, convido o Senhor. Dia desse eu brinquei com alguém na mesa, lá em casa, e Nilza falou: já oraram? Eu falei: não, Nilza, ainda não, porque eu brinquei, né, com ele. Eu falei: porque ele tem costume de comer, mas nem saber que é Deus que está dando a comida, ele nem agradece, né? Ele deu risada. Não é assim, pastor. É um amigo, mas é brincadeira. Mas eu estou dizendo, mas tem muitos cristãos, queridos, que parece que são cristãos, mas nem agradecido pelo pão que está na mesa. Senta na mesa, come, levanta, deita, dorme, levanta de manhã e esquece que ele é cristão. Queridos, nós temos que todos os dias saber que Jesus é educado. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Apocalipse 3:20. Ele dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro e ceio com ele e ele comigo. Isto é, eu quero sentar com você, eu quero cear com você, participar do seu cotidiano. Amém? Amém. Se você o convida mesmo, eu quero dizer para você, não tem parceria melhor do que esta, não tem cuidado melhor do que esse. Meus queridos, eu fico cada dia mais maravilhado com Deus. Quando de manhã eu sei que Ele conhece cada detalhe da minha vida, das minhas necessidades. Quando a cada minuto da minha vida eu sei, Ele está com os seus olhos atentos a mim, Ele me cuida, Ele me guarda, Ele me protege. É como eu falei semana passada, se tiver que passar por lutas, Ele disse: eu vou passar pela luta com você. Se passar pelo fogo, você não vai queimar. Se passar pelas águas, ela não vai afogar você. Eu estarei contigo. Por isso, nessa noite, deixa Ele morar com você. Deixa Ele ser parceiro em toda a sua trajetória de vida, em toda a sua caminhada. Amém? Ainda há pouco a irmã Ruth dizia: às vezes, pastor, parece que a gente tem que aprender a viver com um pouco de dor. Aí eu digo, até nisso Jesus nos ajuda, porque ele foi um homem de dores. E se a gente é para sentir dor, e Jesus estando junto, irmãos, Ele alivia. Ele toma um pouco da nossa dor. Ele sente dor com a gente. Vocês concordam comigo, gente? Está entendendo o que eu estou dizendo? Aí, Ele está lá na sua casa. Ele faz parte do seu casamento. Amém? Esse texto diz que mesmo Jesus estando no casamento, tem problema. Mesmo ele estando na sua casa, vai faltar. Se você for sincero hoje à noite, você vai dizer: pastor, dinheiro nunca faltou. Mas às vezes faltou saúde. Pode ser que você vai dizer assim: olha, já faltou dinheiro, sim. Já faltou paciência. Quantas esposas estão aqui dizendo: é verdade, pastor,
minha paciência um dia acabou. Já faltou paciência, já faltou, eu vou dizer assim, da parte dos maridos, já faltou abraço, já faltou declaração de amor. Hoje, Dia da Mulher, você já falou para a tua mulher que ela está bonita? Já disse para ela que você a ama? Não é só para os filhos. Sabe o que os maridos esqueceram, irmão? Que hoje é Dia das Mães. É lógico que eu não concordo muito com alguns maridos que chamam a esposa de mãe. A esposa não é mãe, não. A esposa é amada, companheira. Mas tem uns maridos que chamam a esposa de mãe. E umas mães que chamam o marido de pai. E o pior é que é quando uma esposa chama o filho de bebê. Aí não, empatou, irmão. Está dizendo que ele é muito infantil, muita, não é verdade? Eu acho os tratamentos lindos. Por exemplo, o Edson tem uma esposa que ela, não sei se ela deveria ficar brava com ele, mas como ela sabe que é um elogio, ele chama ela de fofa. Olha, fofinha quando uma pessoa é bem recheadinho, não é isso? Fofinho, não é isso? Hã? Fofinho não é recheado? Não? O que é fofinho? Não, não é não. Fofinho que está bem cheio sim. Nem? É. Mas ela fica toda cheia quando ele chama ela de fofa. Não é verdade? Então, numa família, irmãos, vai faltar atenção dos filhos, gratidão dos filhos. Crianças aqui, adolescentes aqui, hoje, nesse dia, é só no Dia das Mães que você vai dizer para a mãe que ela é linda, que você ama? Não. Ela quer ouvir isso de você todos os dias. Não é? Avós aqui, seus netos, têm que todos os dias dizer isso para vocês. Então, às vezes falta isso. Mas aí eu quero dizer que quando falta essas coisas, se Jesus, irmãos, está dentro de casa, Ele preenche essas lacunas, amém? Se Jesus está dentro de casa, Ele nos mostra, de fato, Ele começa a mexer nas coisas, Ele começa a agir dentro da casa, dentro da família, para despertar mais esses sentimentos, que com o passar do dia, esses sentimentos podem ir, eu diria assim, caindo num esquecimento, caindo, perdendo a intensidade e tudo, e de repente tem famílias que, irmãos, os relacionamentos ficaram tão frios, entre os filhos, entre o casal, ficou tão frio que parece que naquela casa é uma república de amigos, não é mais família. Quando uma casa se torna numa república, onde as pessoas vão, dormem e saem no outro dia, vão trabalhar, e ali moram, mas não é uma família, porque uma república é família? Não. República é onde as pessoas moram, é uma moradia temporária, enquanto estão estudando, trabalhando em determinado lugar, mora. A família é para sempre. Mas muitas famílias vivem como se fosse uma república. As pessoas moram lá, entram para o quarto, fecha, sai no outro dia. Às vezes chega muito tarde, nem o pai e a mãe já estão dormindo, saem muito cedo, os pais saem, aquela pessoa está dormindo ainda. Sabia que tem muitas famílias que quase não se veem? Acabou.
Aqui diz que o vinho na Bíblia é símbolo de alegria, simboliza alegria. E a alegria pode acabar. Os ingredientes que motivam a alegria, que motiva uma família de fato a viver essa intensidade, não importa. Tem famílias exageradas, a minha é exagerada em alegria. Hoje, irmãos, à tarde, foi um griteiro na minha casa. Quando junta meus netos, só por Deus, eles são exagerados, mas eu achei uma oportunidade tão linda de a gente estar em família ali. Aí, lógico, pela minha idade, eu vou saindo de fininho, vou para dentro de casa. Eu deitei no sofá um pouquinho, que eu estava bastante cansado, tentando ver se descansar, mas não deu para cochilar, não. Eu gosto de dar um cochilozinho depois do almoço, mas hoje não teve jeito. Eu disse, não tem jeito, vocês estão lá no fundo, meu quintal é enorme, mas não tinha jeito, tamanha era a gritaria. Mas que alegria, queridos. Eu fico pensando, né, sem beber nada, né, não tinha bebida alcoólica, não. A alegria deles, não tinha vinho ali não, viu, irmãos? Tinha o vinho da alegria, tinha o vinho da amizade. Eles gritam, falam alto e brincam exageradamente. Mas, como eu disse, na vida, isto pode acontecer. Essa passagem da Bíblia é linda, porque diz aqui o texto, queridos, que quando não vai bem as coisas, e se Jesus está por perto, se Ele faz parte da sua caminhada familiar, não deixe de falar com Ele. Eu gosto da fé da mãe de Jesus, de Maria. Ela chama de lado os serventes e diz assim, olha, façam tudo o que Ele mandar. O que Ele mandar, vocês façam. Aí, queridos, vem esta palavra hoje à noite. Como é difícil fazer o que Ele manda, não é verdade? Sabe por quê, queridos? Nós, infelizmente, eu estou dizendo, eu me incluo, você tem que hoje à noite ser sincero. Quando tem um problema, uma dificuldade, seja ela em que área for lá na sua casa, com seus filhos, do seu relacionamento, seja na área financeira, seja nas provações, nas tentações, nas dificuldades que estão às vezes fora de casa, é lá no seu ambiente de trabalho que surge. Como é difícil para nós, queridos, parar para ouvir o que Ele está mandando. Procuramos alguém e desabafamos, procuramos alguém, enchemos a cabeça dessa pessoa, falamos mal. Às vezes o nosso desabafo é mais para falar mal, mais para denegrir, mais muitas vezes dizer, não aguento mais a minha mulher, não aguento mais meu marido, não aguento mais meu filho, e nós desabafamos uns com os outros, e nós às vezes chegamos num ambiente de trabalho e abrimos o coração e desabafamos com alguém que não tem nada a ver com a nossa fé, com um colega de trabalho, e aí que o diabo do outro lado vai escutando todos os nossos desabafos, e ele começa com seus arranjos, com suas maneiras sutis de entrar dentro da nossa casa e atrapalhar um lar, destruir uma família. Porque não fazemos, não paramos. Se Jesus está dentro da nossa casa, Ele faz parte da nossa vivência, não é bom você ir para
a sua salinha de oração, abrir a palavra e dizer: Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Entra em joelho, em oração e dizer: Senhor, eu quero ouvir do Senhor uma palavra, um conselho, uma saída. Amém, irmãos? Amém. Entenderam o que eu quero dizer-lhes hoje à noite? Que a nossa tendência não é falar com Jesus, não é falar com Deus em oração, não é permitir que Ele nos oriente pela sua palavra. Muitas vezes nós vamos buscar conselhos, queremos ouvir uma palavra de alguém que às vezes não está preparado. Pode ser uma boa pessoa, mas na verdade, queridos, não é da boca dela que Deus quer falar conosco. Muitas vezes o Senhor quer falar conosco na nossa intimidade com Ele, e às vezes com a liderança espiritual que Deus colocou sobre nós, com os nossos líderes espirituais, aquelas pessoas que Deus colocou para cuidar da nossa casa, da nossa vida espiritual, ser o nosso conselheiro. Por isso, queridos, que a Igreja Nazareno, ela tem o privilégio aqui de ter pastor de tempo integral, 24 horas disponível. Precisa de um conselho, não quer dizer que eu sou absoluto em dar conselhos, mas eu estou aqui buscando ajuda da parte de Deus, orientação de Deus para aconselhar. Irmãos, já notaram aqui que as pessoas pediram para quem aqui? Para Jesus? Chegaram para Maria e disse: olha, não sei, alguém disse que talvez esse casamento fosse de parentes deles, mas chegaram para ela. Mas ela sabia: se tem alguém que pode resolver esse problema, não sou eu, é Ele. Faça tudo que Ele mandar. Meus amados irmãos e irmãs, nessa noite, ouça mais a voz de Deus do que a voz, muitas vezes, da sua própria consciência. Ouça mais a voz de Deus que a voz de pessoas que às vezes não estão com autoridade para lhe dar conselhos, principalmente pessoas que você não as conhece, você não sabe como ela está com Deus. Busque conselho, porque Ele continua falando. Hoje de manhã nós falamos aqui que Ele, indo aos céus, Ele deu à igreja, Ele concedeu à igreja, Ele separou alguns na igreja para cuidarem, pastorear, para serem evangelistas, para serem professores, mestres, para cuidar da igreja. Ele fez isto, então, e Ele capacitou. O Espírito Santo é que capacita, Ele é que concede os dons espirituais para cuidar. Então, hoje, Ele nos fala pela palavra, a maneira que Ele nos fala pela sua palavra. Ele nos fala na nossa sala de oração, ou no seu banco de oração, no seu altar de oração, mas Ele também nos fala através de mensageiros. Amém? Ouça o que Ele tem. Nunca tome uma decisão de dizer: ah, pastor, vou largar a mão, vou desistir do meu filho, vou desistir do meu casamento. Meu querido irmão, quero dizer para você aqui que vinho aqui representa muita coisa, representa também, muitas pessoas dizem: pastor, o amor está acabando. Amor não acaba. Os ingredientes que conservam o amor podem acabar, entendeu? Há muitos detalhes. Se você quiser ouvir um pouquinho mais desses detalhes que fazem seu casamento ser cada dia mais romântico, vem no jantar romântico, que eu vou dar uma palavra sobre isso. Pastor, mas já temos 50 anos de casado, aí que o fogo tem que estar mais aceso ainda. Amém? Amém. Ah, tem 50 anos, e daí? Já chegou até aqui? A chama tem que estar acesa.
Amém? Então, aqui eu quero dizer para vocês hoje à noite: ouça a voz de Jesus. E outra coisa, irmãos, creia no sobrenatural. Você crê em milagre? Amém. Você crê em milagre? Amém, Senhor. Creia no sobrenatural. Oh, Deus. O que eu quero dizer, irmãos, esse milagre, segundo, diz assim que foi o primeiro milagre que Jesus fez, mas que milagre, hein, irmãos? Encheram 6 vasilhas de água, que, pela medida de uma metreta, talvez entre 110 até 120 litros cada uma, água pura. Jesus não pôs o dedinho, ele só disse: encha de água. Encheram de água. Quem encheu sabia que tinham buscado lá na mina, foi lá, encheram no poço, sei lá, foi lá, encheram de água, sabia que era a água que estava lá. Jesus não fez uma oração, não botou o dedo, ele só falou para eles: agora encha uma jarra e leva para o mestre de cerimônia. E fizeram, encheram lá, levou para o mestre de cerimônia. Olha, foi providenciado, tinha acabado, mas agora foi providenciado mais. Quando o homem botou na boca, ele assustou, ele disse: ué, o que fizeram nessa festa? Normalmente servem a melhor bebida primeiro, não, certo? Melhor primeiro, e lá, a pessoa já bebeu, aí traz a ruim, né? Aquela bebida de terceira, e as pessoas nem estão mais aptas para degustar se esse aqui é bom ou ruim. Mas então, quando ele experimentou, ele assustou. Meus queridos, ele continua transformando. Aleluia. Eu estou aqui hoje à noite porque na minha caminhada com ele eu já vi muitos milagres acontecerem. Dentro de famílias, casamentos acabados. E que voltou para ser melhor. Lares desfeitos. Alguns já divorciados que casaram novamente. Era divorciado, voltou a namorar, o fogo acendeu, ficou tão melhor do que era antes, então vamos casar de novo. O que eu quero dizer para vocês: se ele fizer parte e permitir, acreditar, fazer o que ele manda, ele pode transformar. Amém. Ele pode transformar filhos rebeldes em filhos cheios de amor. Pode transformar marido alcoólatra em um santo homem de Deus. Pode transformar mulheres que tinham perdido totalmente o desejo para seu marido, perdido o amor, perdido a graça, perdido toda a motivação de ser uma boa esposa. Ele pode trazer, pode ou não pode? Senão ele não é Deus. Ele pode. E ele pode até transformar relacionamentos que nunca foram reais. Porque muitos casamentos nunca foram reais. Muitos casamentos aconteceu e tal, e
muitos casamentos prematuros, que o moço se encantou pela menina, a menina se encantou pelo rapaz, e logo, sem se conhecerem, queimou um monte de etapa. Hoje, queridos, as pessoas se conhecem num quarto de motel, bate o olho ali e tal, se encanta e tal, se ela é maior de idade, ele também, os dois, vamos nos conhecer, vai para um quarto de motel, cheio de capeta lá, que demônio no quarto de motel, você já viu, não falta, o que mais tem é capetada num lugar desse. Aí o indivíduo sai de lá, fica tão apaixonado, uma paixão física, e os dois, vamos casar, casou. Agora nós vamos nos conhecer, porque nós conhecemos fazendo sexo. Agora nós vamos conhecer mesmo, vamos caminhar, vamos trocar ideias. É aqui que vem as compatibilidades, os gênios, as histórias, os sonhos, os projetos de vida. E aí, meus queridos irmãos, aí diz, começou mal, vai terminar mal. Já começou, então, já que começou tudo errado, termina tudo errado. Mas muitos nesse, eu diria, transtorno todo, chega alguém enviado por Deus e começa a falar, não faça isso. Porque sempre aparece um mensageiro, um anjo de Deus enviado, né? Não faça isso, tenta, procure Deus. Por que você não procura um conselho, não procura uma palavra? E de repente Jesus entra, irmãos, num casamento desse e transforma relacionamentos totalmente sem sentido em matrimônios reais e verdadeiros. Ele faz milagre. Ele fez milagre. Ele continua fazendo milagres, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele pode fazer com que, como diz aquela palavra, né, que o último estado do homem, não é? Se fala que alguns, né, que estava na luz, volta para as trevas e fica pior do que era. Mas o contrário disso, queridos, é que Ele pode fazer casamentos que eram bons, mas que teve de repente, ou famílias que eram boas e que de repente perde a alegria, o brilho. Ele pode fazer com que volte a ser muito melhor que era antes. Amém. Amém. Ele pode fazer. Ele, nessa noite, te convida a confiar mais nele. Amém. E Ele, nessa noite, quem sabe chegou alguém aqui ouvindo essa palavra e vai dizer para Jesus, a partir de hoje, Jesus, eu te convido para fazer parte da minha família. Eu te convido para fazer parte do meu matrimônio. Eu te convido, Jesus, para entrar no meu coração, no coração da minha esposa, dos meus filhos, da minha casa. Eu quero que o Senhor entre. Aleluia. E o que Ele mandar você fazer, faça. Talvez Ele vá mandar você tirar algumas coisas da sua vida que não são boas. Alguns hábitos, costumes, algumas atitudes suas que Ele vai dizer para você, olha, isso não é legal. Faça tudo o que Ele manda. E a transformação é Ele que faz. Amém? Deus te abençoe hoje à noite. Amém. Deus te abençoe. Vamos ficar em pé. Eu quero nessa noite orar pela sua família. Eu quero nessa noite pedir que Deus abençoe sua casa. Pode ser que essa noite você que está aqui me ouvindo essa palavra, esteja muito grato ao Senhor, porque nessa noite Ele pode fazer como fez naquele dia. Ele pode mudar. Se ali Ele transformou água em vinho,
Hoje à noite Ele pode transformar. Alguns sonhos que estão no seu coração e que você acha que nunca vai acontecer. Se você convidar Jesus, esse sonho vai se tornar realidade. Ele quer fazer da sua casa uma casa de alegria. Ele quer fazer do seu matrimônio um matrimônio real e não apenas aparente. Ele quer fazer de você filho, o melhor filho para sua mãe. Você, mãe, a melhor mãe para seu filho. Você, pai, você, marido, você, esposa. Oh, como Ele quer fazer de você muito melhor que você é. Pai Santo, Deus maravilhoso e eterno, mais uma vez eu me ponho diante da sua presença nessa noite. Oro, ó Deus, por cada família representada neste recinto. Oro por cada pai. Oro, ó Deus, por cada mãe. Hoje, principalmente o Dia das Mães. Oh, meu Deus, eu oro por cada mãe aqui, que nesse dia tem sido lembrada por seus filhos, mas que, ó Pai querido, esse dia se repita todos os dias do ano, que haja aqui no coração dos filhos essa gratidão pela mãe que tem, não apenas hoje, mas sejam filhos melhores. Sejam filhos mais agradecidos, sejam filhos, ó Pai querido, mais obedientes, sejam filhos, ó Deus, mais cheios de graça. Pai, nessa noite, derrama a sua bênção, dá, Senhor, aos pais toda a sabedoria dos céus, e Deus, nessa noite, renova o amor, no coração, Senhor, deste marido, dessa esposa, que haja vinho novo, que haja transformação. Pai Santo, é a minha oração nessa noite. Queremos ver as nossas famílias serem famílias contagiadas pela alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. É a força que nos motiva a vencer as batalhas da vida. Essa alegria que vem do Senhor é que de fato ela nos move a não desanimarmos nunca. Abençoa, Pai, com toda sorte de bênção cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Amém. Estou trocando a vergonha. Eu as deixo